Olá, sejam bem-vindos à aula de Excel básico. Hoje vamos falar sobre endereços absolutos e relativos. Bom, endereços e absolutos relativos, eles funcionam na hora que você vai copiar uma célula no Excel. Principalmente quando você utiliza funções, né? Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho uma coluna A, uma B e uma C. E nesse caso aqui eu quero somar essa célula com essa célula com essa célula. Então, eu vou pegar aqui e colocar um igual, selecionar a primeira célula, mais a segunda, mais a terceira. E ele me trouxe o resultado aqui, de 6. Tá? E quando você trabalha com um número grande de variáveis, você vai no Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Então, eu vou copiar essa fórmula aqui. Copiei e ele me trouxe um resultado diferente. Por quê? Porque, na verdade, ele me puxa as células de baixo. Então, quando eu copio a coluna de cima, ele vai copiar as células de baixo e a relação delas. Ele não vai copiar as células de cima. Só que muitas vezes no Excel, quando você trabalha isso, às vezes você não quer. Às vezes tem um endereço, você quer puxar uma célula com endereço absoluto, que ele não se mova. Então, aqui eu criei alguns exemplos bem simples para vocês terem uma ideia de como é feito. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um projeto que eu quero fazer. Ele é dividido em 3 fases, a fase 1, fase 2 e a fase 3. E aqui eu coloquei como os valores dele começando em janeiro, é um valor diferente. Se eu começar esse projeto em abril, é um valor diferente. Se eu começar esse projeto em agosto, é um valor diferente. Tá? Só que, independente de que mês que eu vou começar a fazer esse projeto, ele tem um custo inicial de 5.000 aqui. Então, por exemplo, vamos somar o total desse projeto aqui, dessas 3 fases. Eu vou pôr o igual aqui e somar as 3 células. A primeira com a segunda e a terceira, mais o custo inicial do projeto. Daí somei do 16.500. Daí quando eu vou copiar e colar aqui na de baixo, ele me trouxe 9.800. Mas esse valor está muito baixo, vou dar uma olhada por quê. Eu vou colocar aqui nas fórmulas e aqui está o erro que aconteceu. Eu puxei para ele copiar aqui, só que ele não copiou meu custo inicial aqui de cima, ele copiou a célula de baixo, porque ele vai puxando as linhas, vai puxando para baixo. E como que eu vou fazer para fixar o valor na linha de cima? Eu vou fixar a linha 4. Então vou apagar tudo aqui e vou reescrever minha fórmula. Aqui a célula A4, para eu fixar a linha 4, eu vou colocar o símbolo de cifrão antes do 4. Coloquei, pronto, eu dou 16.500, a primeira linha estava certo, está somando aqui fase 1, fase 2, fase 3, mais o custo inicial. E agora eu vou copiar ela na linha de baixo para ver se deu certo. Copiei, colei, deu 14.800, vamos verificar a fórmula. Pronto, aqui ó, vocês podem ver que ele puxou a célula A4, porque ele fixou a linha 4, então ele continua pegando o custo inicial aqui de 5.000. Mas agora ele está puxando as fases aqui do mês de abril. Então agora está certo, ele vai me trazer um valor correto. E a mesma coisa aqui eu vou copiar aqui e na linha de baixo aqui também. Vamos conferir. Ah lá, ele continua puxando aqui a célula A4, porque ele fixou a linha 4. E aqui a fase 1, fase 2, fase 3. Pronto. Me trouxe o resultado. E eu também posso fixar a coluna. Dependendo do jeito que eu montar minha tabela, eu preciso fixar a coluna, ou a linha, ou na verdade tudo, né? Então vou aqui, ó. Aqui eu só inverti a tabela. Por exemplo, as fases estão aqui tudo na coluna C. E os meses tudo na linha 10 aqui. Então o que eu vou querer somar? Isso aqui, ó, janeiro. Então vamos lá, igual. Vou somar a primeira com a segunda e a terceira, mais o meu custo inicial. Deu aqui 16.500, está correto aqui. E o que eu vou fazer? Eu copiar ela para os lados. Olha lá, deu errado de novo. Vamos verificar por quê. Aqui a primeira aqui, está aqui somando janeiro, as 3 fases, mais o meu custo inicial, correto. A segunda, ela está puxando aqui, ó, a coluna B. Isso está errado porque eu fui copiando ela para o lado
E ele pegou, o Excel pensou que eu queria puxar um dado aqui da coluna B, mas não é. Então a gente vai alterar essa célula, essa fórmula, para que ela esteja correta. Agora, ao invés de deixar a linha como endereço absoluto, eu vou deixar a coluna absoluta. Então o que eu vou fazer? Antes do A, eu vou colocar o cifrão. Coloquei o cifrão, apertei o Enter. 16.500. Agora eu vou copiar elas para o lado. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, 14.800. Vamos verificar. Aqui, ó, ele puxou a coluna de abril, mas continua puxando a coluna A ao invés da B. Na hora que eu copiei para o lado, ele não puxou para o lado, porque eu deixei a coluna absoluta. Aqui no caso C, é o antigo, sem estar fixada. Lá ele puxou aqui fase 1, a coluna C, totalmente errado, tá? Então a gente só copia aqui a fórmula correta, traz aqui para nova, pronto, ele me trouxe o resultado aqui igual a esse, ó, tá correto. Vamos verificar a fórmula, aqui puxou a coluna de agosto, e aqui continua puxando o meu custo inicial, tá? E se eu quiser deixar a linha e coluna fixas, absolutas, uma célula absoluta, eu simplesmente vou colocar aqui o cifrão antes da coluna e antes da linha. Eu posso copiar ela para o lado, para cima, para baixo, que ele vai continuar trazendo somente aquela célula fixa, tá? E para você não ter que escrever aqui, um simples atalho aqui é você apertar F4. Você aperta F4, ele traz tudo. Você fica apertando F4, ele fica variando as três opções de fixar a coluna, a linha ou os dois, deixar a célula absoluta. Bom, essa foi a videoaula de hoje. Qualquer dúvida é só postar um comentário. Até mais! Inscreva-se em nosso canal para ficar sempre por dentro das novas videoaulas. Até mais!